Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Márcia do Ateliê Márcia de Sá e hoje eu sou a sua professora aqui na Escola Casa de Palha Acessórios. Nessa videoaula você vai aprender comigo a bolsa Verona, uma bolsa linda, versátil, prática e super econômica. Com um rolinho de fio você produz ela. Deixa eu te mostrar então as versões da Verona que eu fiz. Aqui eu trabalhei em uma única cor, esse tom de azul, azul jeans, ele super combina com o ônix. Eu achei que ficou linda. Aqui eu resolvi trabalhar ela toda coloridinha, assim como nessa versão. Agora, pra mim, né, a estação, ela super combina com o níquel. Ela fica muito bonita, né, com as cores alegres, com cores mais abertas, então eu acho que aqui super combinou. Usei aqui esse fecho tigre, que é lindo, chiquérrimo, e eu acho que o composê aqui ficou perfeito. O nosso doce de leite, né, que é uma cor aí que dá com tudo. Trabalhei nos tons de rosa e aí, claro, né, que não podia deixar de trabalhar um ouro velho, que é uma cor lindíssima. Achei que essas combinações ficaram perfeitas e eu tenho certeza que você aí vai arrasar nas suas composições. Então vamos à produção da nossa bolsa Verona? Então vamos à apresentação dos materiais. Para essa composição, eu vou usar aqui 5 tons de fios, tá? A gente vai usar o fio de malha da Morino Fios de 36 milímetros. Para a base dela, eu vou usar então o verde militar, e aí eu vou estar aí fazendo um composê usando o flamingo, o azul celeste, o manteiga e o verde maçã, certo? De materiais, de acessórios, o que a gente vai usar? A gente vai estar usando o fundo P de material Montana, da Casa de Palha Acessórios. Vamos usar o feixe tigre, olha como ele é lindo. E vamos estar usando a alça Juliette. Eu vou usar tudo na cor níquel, porque com essa combinação, com esse composê de cores e primavera-verão, eu acho que o níquel tem tudo a ver. Eu acho que fica muito bonito e super combina. Vamos estar usando de agulha, eu escolhi hoje para crochetar uma Murasaki lilás. Vou estar usando aqui o tamanho 4,5. Para mim, como eu sempre crocheto, eu não tenho dificuldade em usar uma agulha de 4,5 milímetros para trabalhar a base. Se você sentir que tem um pouquinho de dificuldade em estar passando o fio com essa agulha, você pode aí optar por uma agulha de tamanho 3,5 ou 4, tá? Isso aí fica muito da sua escolha e da sua tensão de fios, certo? Então vamos começar essa produção. Para a base, então, como eu falei, nós vamos usar o verde militar. Já coloquei o meu fio aqui no porta-fios. E a gente vai então trabalhar essa base. Nós vamos fazer então uma carreira de pontos baixíssimos nela, sem aumento. Lembrando, essa parte, vamos dizer que é a parte de fora, né? A gente vai crochetar usando ela assim para cima, porque essa aqui, ó, é o avesso, né? Essa é a parte que vai ficar para dentro, tá? Então a gente começa sempre com a crochetar aqui, ó, na parte bonitinha, certo? Então, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, depois a gente segue fazendo uma carreira de ponto baixo, é nessa carreira que a gente vai fazer os aumentos aqui, ó, nas nossas quinas. Então, a gente vai fazer um aumento para cada quina, tá? Então, vai ficar um aqui, 2, 3, 4. E por último, para concluir a base, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, certo? O que eu gosto de fazer? Para essa preparação, a gente vai deixar então um pedaço de fio para que a gente possa fazer aquele acabamento bem bonito onde não marca, tá? Então eu vou deixar mais ou menos aqui uns 60, 70 centímetros, que eu acho que serão suficientes para a gente fazer os fechamentos, ok? Então como é que a gente começa? A gente começa aqui fazendo baixíssimo. Vou pegar a minha agulha. Você pode estar fazendo, é indiferente, tá? Porque o importante é como tu vai fechar a tua carreira de pontos. Eu vou começar aqui, tá? Você pode começar no meio, nas laterais, mas eu gosto de começar sempre aqui, ó, num cantinho.
Então, eu venho, deixo aquela sobrinha ali e começo fazendo pontos baixíssimos. Entro com a agulha, trago o fio para fora, dessa forma, entro no próximo espaço, no próximo buraquinho, laço o fio lá atrás, ó, e trago para frente, trazendo a laçada, o fio para dentro da minha laçada que estava esperando, fazendo então um ponto baixíssimo. E aí eu vou seguir essa carreira todinha, fazendo pontos baixíssimos. Bem tranquilo, ó, desse jeito. Geralmente, quando a gente faz, esse primeiro ponto, ele fica um pouquinho maior, tá vendo? Então, você vem aqui, ó, e dá uma diminuidinha, dá uma puxadinha, ajeita, ó, e puxa mais um pouquinho, porque daí ele vai ficar uniforme do tamanho dos outros pontos. E aí, a gente vai fazendo. Lembrando, né, de não deixar muito livre o teu ponto aqui, ó, no cabo aqui da agulha, assim como não deixar muito apertado, né? Porque quanto mais apertado a gente deixa o fio na agulha, mais apertado o nosso pontinho vai sair, tá? Então, eu dou uma liberdade, ó, dou uma alturinha pro fio, tá vendo? Para que ele fique equilibrado com a laçada que eu já tenho aqui esperando na agulha. E aí eu fecho, assim. E aí eu vou fazendo um pontinho, ó, para cada buraquinho da minha base. Ali na apresentação do material, eu esqueci de falar a cor dessa base, tá? Essa base é a base de cor café, tá? Da Casa de Palha Acessórios. Cheguei então, ó, no meu último furinho aqui, ó, no meu último espaço. Então, é nesse momento que a gente vai usar o nosso fio que tá aqui de espera, tá? Para fazer um acabamento perfeito. Eu vou dar um zoom aqui, ó, vou deixar mais aproximado, para que vocês possam acompanhar melhor e visualizar melhor, então, o trabalho, tá? Ó, eu entro aqui, então, no meu último espaço. E agora, ao invés de eu laçar o fio que tá saindo aqui do meu novelo, eu vou pegar essa sobrinha que a gente deixou aqui, ó, de espera. Trago ela, laço, ó. Passo por dentro da laçada que tá aqui na minha agulha. Ó, passei ela aqui dentro e agora eu vou tirar. Uso a minha mão mesmo, ó, pra puxar. E aí agora eu venho aqui no meu primeiro ponto dessa carreira aqui, de pontos baixíssimos, venho no meu primeiro ponto com a minha agulha de fora para dentro, eu entro embaixo das duas alcinhas, ó, do Vzinho, e levo esse fio, ó, lá para fora, desse jeito. Ok? Viu como aqui a gente acabou deixando o ponto mais apertadinho, ó, com um tamanho diferente dos outros? Eu venho aqui então, ó, dou uma liberada e ajeito para que ele fique mais parecido possível com todos os outros pontos, ok? Aí agora a gente vai precisar fazer o quê? Esse é um entendimento que vocês têm que ter sempre, tá? O que a gente quer fazer? A gente quer que todos os nossos pontos tenham o mesmo formato, ok? Esse Vzinho dentro do anterior, ó, um Vzinho dentro do outro, viu? Então, eu vou pegar o fio que eu deixei aqui e eu vou precisar entrar com a minha agulha de fora para dentro, ó, e sair bem no centro do Vzinho, tá vendo? Vou virar aqui para vocês, ó, então é aqui que eu vou entrar com a minha agulha. Entro na agulha, direciono, ó, e saio no centro do ponto. Aí, agora sim, eu vou pegar essa sobra e levar lá para fora, ó, desse jeito. De novo, venho com a minha mão, ó, ajeito. Trago o fio, tá vendo? Ó, e fiz um acabamento perfeito, não precisei cortar o fio, e eu deixei essa base, essa primeira carreira de ponto baixíssimo bem bonitinha, tá certo? Agora a gente vai para a segunda carreira. A segunda carreira, ela vai ser de pontos baixos,
com aumentos só nas quinas, ok? Então, a gente vai deixar novamente esse nosso cabo, esse fio aqui, né? Eu gosto de deixar, eu sempre peço para as meninas sempre deixarem ele assim, ó, meio que lateralizado aqui, deixar ele pro ladinho direito. E aí sigo fazendo, venho aqui, pego o fio, coloco no meu dedo. O que que é legal aqui, tá? Se você já quer começar um trabalho com bastante capricho, você que é aquela pessoa que não gosta, que é a rebarba é essa partezinha aqui do fio, tá vendo, ó? Aonde une as extremidades. Se você não gosta que ele apareça na sua peça, o que que você vai fazer? Tem uma técnica. Se você quer que ele apareça desse jeito, tá vendo? Sem rebarba. Você vai pegar e você vai sempre deixar o fio com a rebarba viradinha aqui, ó, pra cima, certo? Então, agora a gente vem e a gente vai fazer o nosso primeiro ponto. A gente vai entrar aqui no centro, ó, e vai sair lá atrás. O que acontece aqui? Se eu for entrar aqui, ó, aonde o meu fio saiu, eu vou desmanchar o ponto. Então, a gente entra sempre no próximo, tá? Então, jogo de novo ele aqui pra minha direita, deixo ele paradinho. Venho aqui, arrumo o fio no meu dedo, com a rebarbinha pra cima e trago o fio pra fora. Dessa forma aqui, ó. Dou uma altura, vou tentar trabalhar a peça todinha nessa altura, toda essa carreira, né? Com essa altura para que os pontos fiquem muito parecidos, ó. Venho aqui e laço. Assim eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Aí eu vou seguir essa carreira, ó, fazendo pontos baixos, ó, alinho, tento deixar equilibrada a altura aqui, ó, e fecho. E vai ficando bem bonitinho. Ó, dou aquela alturinha e fecho. Cheguei aqui na minha primeira quina. Nessa quina é onde a gente vai fazer o nosso aumento. O que que é um aumento, Márcia? Um aumento é quando você coloca 2 pontos no mesmo ponto, tá? Na mesma base. Então, vou entrar aqui, vou laçar, ó, trago. O que que eu gosto de fazer quando é uma quina? Eu gosto de direcionar o meu ponto exatamente aonde ele vai ficar. No caso, esse ponto eu quero que ele fique aqui. O segundo ponto vai mais para cá. Então, esse eu venho, ó, bem direcionado e fecho. O outro, eu já vou direcionar mais para minha frente, tá vendo, ó? Entro, laço e direciono. Fecho. Uma dica. Quando você estiver fazendo a quina é aquela parte onde o ponto meio que faz a curva, né? Eu gosto de fazer ele um pouquinho mais alongado, tá? Para que ele não fique repuxado. Então, quando você for fazer, dá um pouquinho mais de altura para ele antes de fechar, ok? Vou então agora seguir aqui, vou fazer um ponto baixo, mais um e mais um. Aqui ficou com um intervalo de 3 pontos sozinhos entre as quinas, tá? Ó, vou fazer a minha segunda quina. Alongo um pouquinho aqui para ele chegar, né? Ó, venho aqui bem no centrinho, trago, ó. Lembra da alongada que a gente vai dar aqui, porque é a quina, ó. Alonguei um pouquinho mais do que eu alonguei os outros. Fecho. Já vou direcionar esse aqui, ó, pra cá, porque é pra minha lateral. Trago, ó, direciono, alongo um pouquinho mais e fecho. E fica desse jeito, ó, fica bem bonito, tá vendo? Vou seguir. E vou fazendo um pontinho baixo para cada ponto. Baixíssimo que a gente fez na primeira carreira. Vai cuidando porque conforme você vai fazendo, às vezes o fio pode mudar um pouquinho de posição aqui, ó, no seu dedo, e aí você acaba não cuidando, né? E aí acaba mostrando aqui a rebarbinha. Mas eu falo, né? Crochê é artesanal, né? Tudo que é feito à mão é diferente e esse tipo de particularidade, mostra ou não mostra rebarba, né? Eu acho que é muito pessoal. Eu acho bonito quando aparece também, não é uma coisa que me incomoda. Mas quando eu estou fazendo uma peça que eu defino que aquela peça eu quero, que todos os pontinhos fiquem
sem que a rebarba apareça, né? Eu tomo mais cuidado e vou fazendo. Vou fazer mais uma quina aqui com vocês, ó. Esse pontinho direcionado para frente, entro bem centralizado, alongo um pouquinho a mais, ó, e fecho o ponto. Vou pro próximo, esse eu já vou direcionar para cá, para frente, né? Entro, ó, trago, dou uma alturinha um pouquinho maior, direcionada e fecho, certo? Então, eu vou continuar aqui e já volto com vocês quando a gente estiver fechando essa segunda carreira. Cheguei então no último ponto dessa segunda carreira e como é que a gente vai fazer? A primeira parte a gente fecha o ponto em 2 etapas. A primeira parte eu vou entrar e ainda vou laçar o fio do novelo. Dou a minha alturinha e aí agora sim eu vou usar esse cabo aqui que tá na minha espera, ok? Ó, laço ele, trago, passo por dentro das 2 laçadas e tiro ele todo, desse jeito. E agora a gente vai fazer o fechamento. O que que a gente vai observar? Ó, eu sempre falo que a gente tem um ponto, né? E o ponto é constituído pelo corpo e pela cabeça. Então, aqui tá o meu primeiro ponto e aqui tá a cabeça dele, o corpo e a cabeça. Então, eu venho aqui com a minha agulha de fora para dentro, ó. E passo ela bem embaixo das 2 alcinhas, viu? E aí, pego o fio que tá aqui esperando, ó, e levo ele lá para trás, dessa forma. Ó. E agora a gente precisa jogar ele aqui dentro, certo? O que que eu faço? Eu gosto sempre de virar o trabalho aqui, ó, e vocês observem, a gente tem um nozinho embaixo de cada ponto. Então, eu vou pegar esse nozinho aqui, ó, vou passar a minha agulha por dentro, ó. Entrei aqui, ó, no nozinho e vou entrar no centro do ponto, desse jeito aqui. Entrei no centro do ponto, vou pegar o fio e vou jogar ele lá pra fora, ó. Desse jeito. Fechando assim a segunda carreira, ó, da preparação da base, certo? Agora a gente vai seguir para a terceira carreira, que é a última carreira de preparação de base. E a gente vai fazer então o quê? Uma carreira de ponto baixíssimo, certo? Ah, Márcia, onde é que eu vou começar? Lateraliza aqui, joga para a direita de novo o teu cabo. Olha aqui atrás. Eu faço assim, ó. Olho para ver e deixo bem retinho o meu fio, tá vendo, ó? Jogo ele, tá aqui, ó. Jogo ele bem retinho. Então, direciono, olho aqui onde é que ele vai dar, e aí eu venho aqui, ó, porque ele tá bem aqui embaixo. Então, é aqui que eu vou começar, tá? Venho aqui, laço, dou uma laçadinha, caprichem e cuidem para que essa carreira, essa terceira carreira de baixíssimo, ela não fique muito apertada, porque se você apertar muito essa carreira, você vai torcer a sua base, e não é isso que a gente quer. Então, tá aqui, saiu, entrou no próximo baixíssimo, ó, no próximo ponto, traz o fio, laça e faz um ponto baixíssimo, dessa forma aqui, tá vendo? Ó, ajeita para ficar bem bonitinho, e aí segue fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha que você tem aqui. Ó, e aí a gente vai fazer, aqui não tem segredo, tá? É um ponto para cada e sem aumentos. Então, eu vou fazendo até chegar lá no fim dessa carreira. Tô chegando aqui, então, ó, esse é o penúltimo ponto, fiz. Agora, para fazer o último ponto baixíssimo, a gente vai entrar aqui com o fio no último espaço, vai trazer aqui esse nosso cabo aqui, ó, vai passar ele aqui para fora e vai passar ele dentro da laçada que tá esperando na agulha. E aí, a gente vai puxar e vai tirar, tá vendo? Dessa forma. Agora, eu venho com a minha agulha de fora para dentro e passo aqui, ó, no meu primeiro ponto baixíssimo, viu? Esse foi o primeiro que a gente fez, lembra? Então, eu passo a minha agulha de fora para dentro, por baixo das 2 alcinhas, ó, embaixo das 2 alcinhas, e vou levar o meu fio lá para fora, igual a gente fez na primeira carreira. Venho aqui, cuido, ó,
dou uma ajeitada nessa alcinha que eu puxei para não deixar o ponto tão diferente, apertadinho, ó. E venho e vou ter que jogar esse fio aqui dentro para fazer o fechamento bem bonitinho. Então, eu venho aqui atrás, ó, bem assim, ó, você vai entrar aqui, ó, bem no centro e vai mirar para sair aqui, ó, bem no meio do ponto, que é onde você tem que colocar o seu fio, ó. E aí, a gente fecha, então, a terceira carreira e última de preparação da base. E ela vai ficar assim, gente, ó, fica muito bonita, muito bem feitinha, tá vendo? Atrás ela também é bonita, ó, toda certinha. E aí, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a subir a peça, tá? Como é que eu vou fazer? Essa peça eu vou fazer ela colorida, né, pra vocês. Então, é legal porque a gente vai aprender um pouquinho a troca de cores. Vou te mostrar essa aqui, que já tá prontinha, ó. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar. Eu gosto de dizer que é a minha cor central, né? Eu vou escolher uma cor que vai predominar, que vai ser trabalhada a base e o fechamento, né? Escolhi a base e o fechamento, agora eu vou trabalhar as cores. E aí eu vou fazer um composê. Eu gosto muito de trabalhar com cores, né? Essa aqui ficou muito bonita, tá vendo, ó? Assim como essa que a gente está produzindo juntas também vai ficar. Então, eu escolho uma cor base, depois eu vou escolher outra cor que vai ser uma intermediária, que vai aparecer bastante também, que vai ser, no caso aqui, a gente trabalhou o verde militar, e a intermediária a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar aqui o manteiga, mas você pode escolher a cor da sua preferência, tá? Então, essa primeira carreira aqui, que eu digo que são bloquinhos, né, porque é do ponto fantasia, a gente vai trabalhar na mesma cor da base. Então, a gente vai trabalhar no verde militar. Aqui eu trabalhei no doce de leite, tá vendo? Então, aqui a gente vai estar trabalhando o primeiro bloquinho com o verde da base, que é o verde militar, certo? Então, a primeira carreira, ela é feita de pontos baixos. Venho de novo, ó. Jogo aqui o meu cabo para o lado e vou trabalhar o ponto baixo. Esse ponto baixo, ele vai ser feito pegando sempre as alcinhas de cima e o nozinho que tem atrás. Quando a gente faz essas 3 carreiras de preparação de base, a gente forma 2 nozinhos, ó. Eu vou pegar aqui para que vocês possam ver, ó. Aqui tem 2 nós, ó. Tô abrindo, ó, para que vocês vejam aqui que a gente tem 2 nozinhos, tá vendo? Ó. Eu gosto de pegar os 2 nós, por quê? Porque eu acho que a bolsa fica mais firme, dá mais sustentação para a subida, certo? Então, eu vou trabalhar esses 2 nós. E então, eu vou pegar primeiro a alcinha de cima, ó, a alcinha de cima, e já vou puxar aqui os 2 nós. Dessa forma aqui, ó. Opa! Ó, tá tudo aqui na agulha. A alcinha de cima e os 2 nozinhos. Coloquei na minha agulha, venho aqui, pego o fio, trago o fio para fora, arrumo e dou aquela alturinha que eu acho que tá uma altura bonita para fazer um ponto bonito, um padrão bom. E é assim que eu vou trabalhar toda essa carreira, fazendo pontos baixos, ó. Fechei o primeiro, viu? Entro aqui no nozinho, venho aqui atrás e pego os nós. Opa. Alcinha e os 2 nós. Meu ponto hoje está apertado. Ó. Laço aqui o fio do novelo, dou aquela altura e fecho. Desse jeito. Alcinha de cima, 2 nozinhos atrás, trago o ponto, dou aquela altura e fecho. Alcinha de fora, de cima, né? Os 2 nós, trago o fio, dou aquela alturinha e fecho. Certo? Alcinha, 2 nozinhos, dou aquela altura padrão e fecho. Essa carreira, então, ela vai ser toda assim, ó. Toda feita de ponto baixo, pegando na alcinha de cima e no nozinho de baixo, desse jeito aqui, cuidando para que, no meu caso, né,
que as rebarbas não apareçam. Então, sempre com as rebarbas viradas para cima desse jeito, tá? Alcinha, nozinhos. E assim a gente vai. Tô chegando aqui no final dessa carreira, então, que foi toda de ponto baixo. Vou fazer o meu último pontinho, ó, alcinha de cima, 2 nozinhos. Vou laçar e agora eu vou pegar a sobrinha que tá aqui, ó. Fiquei com 2 laçadas na agulha, laço o fio que tá esperando, esse cabinho que tá esperando, ó. Tiro tudo. Jogo pra cá e agora eu vou fazer o fechamento. Esse fechamento vai ser assim, ó, eu vou pegar essas 2 alcinhas, vou levar ela lá pra fora desse jeito, pra dentro, como você quiser. E agora eu tenho que fechar, ó. Como é que eu vou fechar? Eu tenho que deixar o pontinho bem igual a todos os outros vizinhos aqui. Então, eu olho aqui pra dentro, ó, entro no nozinho e no centro do ponto, ó, desse jeito. Entrei, vou pegar o fio e vou passar lá pra fora. Opa, deixa eu ajudar. Aqui. Pode dar uma viradinha, ó, e trazer pra cá, ó. Trouxe pra cá. E aí, finalizei a minha primeira carreira de ponto baixo centrado. Então, agora, vamos para essa carreira, que é a carreira de ponto fantasia, tá? Como é que a gente vai fazer esse ponto? A gente vai ver aqui exatamente aonde que o fio do novelo tá saindo, ó. Ah, tá saindo aqui, então, ó, eu posso começar exatamente aqui. Vou fazer um ponto baixo centrado, lacei, ó, trouxe aqui pra fora, e agora eu vou laçar o fio do novelo e vou fechar. Fechei o meu ponto baixo centrado. E agora, como que é o ponto fantasia? Eu vou entrar no pé do ponto, ó, o pé do ponto é aqui. Tá vendo? Ó, bem aqui onde eu entrei com a agulha, tá vendo? Aqui é o pé do ponto, então vai ser dessa forma. Eu vou agora, fiz o ponto baixo centrado, vou voltar e vou entrar no pezinho do ponto, vou laçar o fio que tá ali, vou dar uma altura, precisa dar uma altura, tá? Pra fazer a trama, dou uma altura, venho no próximo ponto, ó, o próximo ponto tá aqui, tá vendo, ó, o Vzinho aqui? Ó, tá aqui o V, ó, uma perna pra cá, uma pra cá, uma aqui e uma aqui. Eu vou entrar sempre na segunda perninha, certo? Vou tirar a agulha aqui que eu não vou usar. Vou entrar então na segunda perninha, venho aqui, ó, não preciso esticar muito, venho, já trago o fio do novelo, ó, e aí eu já vou passar por dentro dessa alcinha do ponto e desse ponto alongado que eu fiz, como se fosse um baixíssimo, tá? Então, lacei o fio, ó, trouxe, passo por dentro e passo por dentro do alongado, ó. Dou uma alturinha e fecho o ponto. E aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó, deitadinho aqui e os pontinhos aqui. Vamos fazer de novo. No próximo. Já vou no próximo ponto baixo. Entro nele, ó, bem no centro do ponto. Laço o fio. Faço um ponto baixo centrado, ó, fecho ele. Fechei o ponto baixo centrado, volto bem no pé dele, entro, passo lá fora, trago o fio do novelo, dou aquela altura para ele, tá vendo? Venho aqui, ó, no próximo ponto, pego somente a perninha do lado esquerdo, ó, não dou altura, não alongo ele nada. Tô aqui, ó, já viro, laço o fio do novelo que tá aqui me esperando, passo por dentro dele e passo por dentro do alongado, ó, tiro 2 de uma vez, dou uma alturinha e fecho, fazendo assim o segundo ponto, desse jeito. Agora eu vou fazer de novo, pra gente treinar bastante esse ponto, depois ele fica bem simples de fazer, tá? Já venho no próximo ponto, entro, laço o fio do novelo, fecho aqui, ó, fazendo um ponto baixo centrado, volto no pezinho dele,
laço, dou uma altura, é aqui que a gente dá alturinha para fazer esse detalhe dele aqui, ó. Dou uma altura, venho no próximo ponto, vejo as duas alcinhas, pego a alcinha que tá aqui, ó, do lado esquerdo. Vou lá fora, puxo o fio do novelo e tiro duas laçadinhas de uma vez só, desse jeito, aumento um pouquinho e fecho o ponto. E aí a gente vai desenhando essa trama que fica muito bonita depois, tá? De novo, vou no centro do ponto, laço, dou uma altura, fecho um ponto baixo centrado. Volto nesse ponto baixo centrado no pé dele, entro, laço, ó. Puxo o fio do novelo, dou aquela altura, vou no próximo ponto, vejo o Vzinho, pego a alcinha do lado esquerdo, ó, não alongo, já viro a minha agulha aqui, ó, laço o fio do novelo, tiro duas alcinhas de uma vez só, dou um pouquinho de altura e fecho o ponto. De novo. E assim vai se desenhando, ó. De novo. Entro no centro, faço um ponto baixo centrado, volto nesse ponto que eu acabei de fazer no pé dele, vou lá embaixo, ó. Laço o fio do novelo, dou aquela altura que esse ponto pede, vou no próximo ponto, pego a alcinha do lado esquerdo, não alongo, não faço nada, só entro com a minha agulha, dou uma giradinha, ó, giro até a minha peça, tá vendo, ó? Dou uma giradinha, laço o fio do novelo que tá lá esperando, passo ele por duas laçadas desse jeito, dou uma alturinha e fecho o ponto. Vou fazer mais um e depois retorno com vocês quando eu estiver terminando para explicar o fechamento. Próximo ponto. Entro no centro, trago um ponto baixo centrado, fecho, volto nesse ponto baixo centrado no pé dele, ó, laço o fio, dou aquela altura, vou pro próximo ponto, ó, Vzinho, pego a alcinha do lado esquerdo, giro a minha peça, não estico, tá? Só giro a minha peça, laço aqui o fio do novelo, passo por dentro de duas laçadinhas, dou uma alturinha pequena, ó, e fecho o ponto. Desse jeito vai ficando, ó, bem bonito, tá vendo? Ó. Agora eu vou fazer e vou voltar com vocês aqui quando eu estiver no fechamento, tá? Tô chegando aqui no fim, ó, vou fazer o último ponto. Entro no centro, laço, trago, pontinho baixo centrado, volto no pé do ponto, laço o fio do novelo, dou aquela altura, venho no próximo, pego a alcinha do lado esquerdo, giro a peça, trago o fio do novelo, passo por duas alças, dou uma alturinha. Agora a gente vai fechar, então a gente já pode pegar aquela sobra que a gente deixou aqui, ó, laça ela, ó, passa por dentro das duas últimas laçadas, opa, ó. Passa por dentro das duas, ô senhor, das duas últimas, ó, e tira. Tira com a própria mão aqui para ajudar. Ajeita o ponto e agora a gente fecha ele, tá? Venho aqui, passo embaixo da alcinha, da cabeça do meu primeiro ponto baixo, centrado, ó. Ajeita. Vem aqui, ó, passa embaixo do nozinho e da alcinha. Pega o fio e passa por dentro. Aqui, ó. Fechando, então, essa primeira carreira, tá vendo? Ó, que bonita que fica. Ela fica toda assim, ó. Desse jeito. Ela começa a ficar mais bonita quando a gente vai fazendo as próximas, porque agora a gente vai trabalhar esse ponto fantasia na diagonal. Então, ele vai ficando desse jeito, ele vai ficando muito bonitinho. Certo? Então, agora o que a gente vai fazer?
a gente vai pegar a tesoura, corta mais ou menos aqui, ó. Vai guardar, eu digo guardar, na verdade é arrematar. Eu gosto de fazer os meus arremates sempre com uma agulha menorzinha, porque daí eu não estico tanto a peça, tá? Ó, esse aqui, que foi o ponto que a gente fechou, passou por dentro do nozinho. Esse aqui era o ponto do novelo. Você pode vir aqui, ó, e passar esse fiozinho que a gente cortou por baixo das alcinhas, ó, dos vezinhos aqui atrás, tá vendo, ó? Eu trago e vou puxar. Pronto, ó. Tá vendo? Puxei. Ó, vou passando de um jeito que eu me sinta segura, tá? Passei esse aqui. Vou cortar essa pontinha, ó, essa pontinha que sobrou aqui. Cortei. Se você quiser se sentir mais segura, você pode vir aqui com um pontinho de cola, tá? E colar. Eu não vou colar agora, tá? Porque eu arrematei bastante. Mas, se você quiser usar cola, você pode ficar bem à vontade. Eu até tenho cola aqui. A gente usa bastante até que bonde, tá? Ó. Vou passar bastante para que eu não precise colar. Não vou colar, mas você pode ficar bem à vontade, né? Se é uma peça que você tá vendendo e você vai se sentir mais segura, eu aconselho que você cole, tá? Terminei a primeira carreira. Agora a gente vai começar a brincar com as cores. Então, lembra que eu falei que o verde militar era a nossa base, que a gente vai fazer o começo e a gente vai fechar a bolsa. E a gente vai ter um outro fio intermediário, que é o manteiga. Então, a gente vai usar o manteiga, tá? Vou colocar ele aqui no meu suporte. Vou deixar aqui o verde de lado. Vou passar aqui o manteiga vou botar ele no meu suporte de fio, para me ajudar aqui, para não enrolar. E vou trabalhar com ele, tá? Agora, onde que a gente vai pegar? Como a gente quer que essa trama fique, que essas alcinhas assim, ó, essas laçadinhas, elas fiquem na diagonal, porque na diagonal elas vão ficar muito bonitinhas, ao invés de a gente já começar aqui nesse ponto baixo aqui, ó, centrado que a gente fez o primeiro, a gente vai começar sempre aqui, ó, no segundo ponto, tá? Então, na próxima carreira e nas demais que a gente for fazer, a gente sempre vai iniciar nesse aqui, aonde a gente fez a trama, não no nosso primeiro ponto baixo centrado que a gente faz. A gente vai sempre fazer então no segundo, certo? De que forma, Márcia? Tem um lugar específico para pegar? Não. Você pode pegar onde você quiser pegar, tá? E nesse caso a gente vai trabalhar apenas uma carreira. Então você não precisa deixar muito fio, deixa um pedacinho só para fazer o fechamento, tá? Que é bem tranquilo. Eu venho aqui, vou pegar aqui nesse cantinho aqui, ó, nesse fio aqui. Entro aqui atrás, passo bem no centro dele, ó. Vou pegar bem no centro do ponto. Entrei no centro, vou trazer o fio para fora, ó, assim. E aqui eu fecho o primeiro ponto baixo centrado. Fechei o ponto baixo centrado. O que que eu faço agora? Vou entrar no pé dele, como a gente fez, tá? Ponto baixo centrado, pronto. Voltamos aqui, ó, entramos no pé desse ponto, arrumo o fio, trago o fio aqui pra frente, ó, ele veio com a rebarbinha, tá vendo, ó? Vou corrigir. Vou arrumar. Vamos ver se eu vou conseguir. Entrei no pé do ponto, laço o fio, dou aquela altura que esse ponto pede e vou no próximo. Ele vai ficar bem aqui, ó. Não é que ele tá escondido, ele só tá um pouquinho para dentro por causa da trama. Eu venho aqui, ó, vou marcar, vou mostrar para vocês. Tá aqui o ponto baixo, tá vendo, ó? Ó, tá aqui o Vzinho. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Opa, ó, tá aqui.
bem embaixo da minha agulha, ó, a perninha da esquerda e a perninha da direita, e a gente vai trabalhar a perna da esquerda. Alonguei o fio, venho aqui, pego a alcinha, a perninha do lado esquerdo, giro a peça, trago, passo por dentro de 2 laçadas, fico com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Ó, fiz o primeiro, ok? Vou pro próximo. A mesma coisa. Entro no centro do ponto, bem no centro, olho bem para ficar bem bonito. Entrei no centro do ponto, dou uma alturinha para fazer um pontinho baixo centrado, laço, fiz o ponto baixo centrado. Venho aqui, volto no pé desse ponto baixo centrado que eu acabei de fazer, ó. Trago o fio, dou aquela altura, venho no próximo, que ele tá aqui meio pra dentro, ó, pego na alcinha do lado esquerdo, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Ó, fechando o ponto aqui. Vou pro próximo. Já venho aqui, entro no centro, faço um pontinho baixo centrado, fechei ele, venho nele, vou no pé, dou uma altura, venho no próximo ponto, ó, na próxima alcinha, giro um pouquinho o meu trabalho para não esgaçar o ponto, ó, passo por baixo, tiro 2 alças, fico com 2, alturinha, laço e tiro. Ai, gente, isso aqui fica muito bonito. E assim a gente vai fazer, tá? Vou fazer mais um com vocês. Ó, acha aqui bem o centro desse ponto. Traz, faz um ponto baixo, entra no pé desse ponto que você acabou de fazer, dá aquela altura, vem no próximo que tá aqui meio pra dentro, ó. Laça a alcinha da esquerda, gira a peça, traz o fio, ó, passa por 2 alcinhas, fica com 2, laça e fecha. E assim a gente vai fazendo. Tô chegando aqui, ó, no último ponto dessa carreira. Vou fazer o ponto baixo centrado, venho no pezinho dele, dou altura, venho aqui na alcinha da esquerda do próximo ponto, giro o trabalho, tiro 2 laçadinhas, tiro mais 2. Aqui, ó, ao invés de eu fechar, então, com o fio que eu tenho do novelo, eu posso fechar com aquela sobrinha que eu deixei. Vamos ver se meu tamanho de fio de sobrinha foi bom. Não, achei que eu deixei muito pequeno, ó. Então, você pode vir e fechar com o fio do novelo, tá? Sem problema. Dá uma altura. Vem aqui, corta. Cortou o fio. Tá aqui. Vai fazer o fechamento. Primeiro ponto tá aqui, vai trabalhar a cabeça do ponto, ó. Passa embaixo das 2 alcinhas, leva o fio lá para trás. E agora vai passar ele aonde? Aqui dentro, bem no meinho, ó, de onde ele tá saindo, mas primeiro a gente vai pegar o nozinho lá de trás, ó, passar a agulha para sair bem no centro. Aí traz o fio aqui na frente, ó, gira e tira, ó. Passa lá para trás. Desse jeito. Ajeita ele para que os pontos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. E fica assim, ó, a segunda carreira. Essa é a cor base, essa é a cor intermediária. Agora, a gente vai usar uma outra cor. Eu aconselho que você vá arrematando os fios, porque depois a peça fica alta e te dá mais trabalho. Então, eu já vou pegar aqui, ó, vou trazer para cá. Venho aqui, arremato, dá aquela colinha se você sentir mais segura.
tá? É porque eu não quero mexer com cola agora. Venho aqui no fio do novelo, vou passar para o outro lado. Sabe que quando a gente tem essas duas pontinhas de fio, dois pedacinhos, eu gosto sempre, arremato um para um lado e um para o outro, porque eu penso, se eu jogar todos os fios, as sobras, para um lado, ela vai ficar mais sobrecarregada, então eu prefiro dividir, para não sobrecarregar, para não ficar muito grosso, né? Então, ó, venho aqui por baixo, ó, trago o fio, ó, jogo aqui embaixo, puxo a perninha, venho, ó, passo em mais pontos, desse jeito, ó, pronto. Terminamos a segunda carreira. Agora, eu vou para a próxima cor. Tô olhando aqui para elas para pensar qual que eu vou colocar. Então, agora a gente vai trabalhar o rosa, tá? Venho aqui, ó, pego meu flamingo. Gente, essa peça é aquela peça ideal para você fazer usando as sobrinhas que você tem em casa, tá? Fica muito legal. Eu gosto bastante. Vocês sabem que eu gosto de estar aí usando muitas cores. Então, eu inclusive sou fã de comprar fio baixo peso, porque eu tenho sempre muitas cores ali à minha disposição para eu estar testando, tá? Então, agora eu vim, ó, já coloquei aqui o fio no porta-fios. Vou pegar minha agulha de trabalho. Posso escolher qualquer lado para começar, inclusive o lado que eu ainda não trabalhei, ó. Venho aqui. Vou ajeitar o fio, vou deixar um pedacinho. Venho aqui, lembra que a gente sempre que começa uma carreira, para deixar eles na diagonal, a gente não vai pegar no ponto baixo que a gente fez, no ponto baixo centrado, a gente pega sempre no ponto baixo do ponto fantasia, né? De onde a gente fez aquelas laçadinhas. Então, eu venho aqui, ó, bem no centro do ponto, saio lá atrás, aqui, ó, saí aqui atrás, pego o fio do novelo, passo, ajeito ele. Se eu quiser, eu já vou arrematando essa alcinha, tá? Vou arrematar com vocês para vocês verem. É legal porque aqui vocês estão aprendendo troca de cor também, né? Ó, lacei e fiz o meu primeiro ponto baixo centrado. Vou agora no ponto baixo que tá aqui do lado e vou pegar o quê? A alcinha do lado esquerdo. Não, Márcia. Viu? Vim aqui, fiz o ponto baixo centrado, volto no pé do ponto, laço o pé do ponto, trago o fio para fora. Agora sim, eu vou lá no pontinho, pego a alcinha que tá do lado esquerdo, ó, giro a peça para não esgaçar o pontinho, ó, tiro duas laçadinhas, fico com duas, laço e tiro. Faço o primeiro ponto. Vou para o segundo. Venho aqui, faço um ponto baixo centrado, dou uma alturinha, fecho ele. Fechei, venho no pé dele, acabei de fazer esse ponto, venho no pé desse ponto, laço o fio, dou aquela altura que o ponto precisa, venho no próximo ponto baixo aqui, pego o Vzinho aqui, a perninha do lado esquerdo, ó, giro o trabalho para não esgaçar, trago, ó, vou tirar duas laçadas de uma vez só. Trago, ó, tirei a laçada, fiquei com dois, laço e tirei as duas. Desse jeitinho aqui, ó. Agora vou pro próximo ponto, vou fazer mais um com vocês. E aqui, ó, eu já tô guardando aqui, ó, arrematando esse aqui, essa alcinha do ponto, tá? Venho aqui, faço um ponto baixo centrado, arrumo, para deixar a rebarba para dentro, ó. Trouxe, lacei. Venho no pé dele, trago bem bonito, dou aquela altura, venho no próximo ponto, pego a alcinha do lado esquerdo, giro, tiro duas alcinhas, fico com duas, laço, fico com uma só, ó, desse jeito. E aí a gente vai. Vou fazer mais um com vocês para daí ir até o final depois, tá? Voltar só no final. Ó, trago, faço um ponto baixo centrado aqui, fechei, ok.
venho no pé desse ponto que eu acabei de fazer, laço, dou aquela altura, venho aqui, ó, no ponto baixo centrado, pego o Vzinho aqui do lado esquerdo, giro a peça, ó, tiro 2 laçadas, alturinha, laço e tiro as 2. E assim a gente vai, ó, fazendo a trama, tá vendo? Mais um pontinho, entro no centro, laço fio, opa, entro no centro, laço um fio, ó, fecho um ponto baixo centrado. Volto no pé desse ponto que eu acabei de fazer, dou aquela altura que o ponto precisa, vou no próximo, pego a alcinha do lado esquerdo, giro a peça, ó, laço o fio do novelo, tiro 2 alcinhas laçadas, laço de novo e tiro mais 2. E assim eu vou fazer e vou até o fim. No finzinho dessa carreira eu volto com vocês. Tô chegando aqui no meu último ponto dessa carreira, vou fazer o ponto baixo centrado, volto no pé, dou altura, venho no próximo, pego a perninha do lado esquerdo, tiro 2 e tiro 2. Gente, se vocês olharem isso aqui, parece uma florzinha. Enfim, finalizei aqui, vou cortar. A gente vai fazer o arremate, ó, o fechamento primeiro. Temos aqui, então, o nosso ponto baixo centrado. Aqui a gente tem o corpo dele e aqui a cabeça. Venho aqui, então, embaixo das 2 alcinhas, que eu digo que é a cabeça do ponto, né? Levo ele, o meu fio lá para trás. Vejo mais ou menos o tamanho para não ficar muito diferente dos outros pontinhos. Pode dar uma viradinha aqui para ficar mais fácil, ó. Coloca na tua base e na tua mesa. Vem aqui, pega o nozinho aqui de trás, ó, e sai bem no centro do ponto, ó, bem no meio dele. Laça o fio e traz aqui para trás. Desse jeito, ó, finalizando e deixando ele bem bonitinho. Vem aqui, já arremata, ó. Lembra que eu falei que eu já ia arrematar? Já arrematei esse aqui, já posso cortar ele. Já que ele veio para esse lado, eu vou fazer o que com o outro? Eu vou para esse outro lado aqui, lembra? Para equilibrar, para não deixar uma parte muito mais grossa que a outra, né, ó. Venho, trago aqui para o lado, desse jeito aqui, ó. Passei bastante, se sentir necessidade, segurança, pode usar cola. Venho aqui, ó, corto esse excesso, aqui sobrou um pouquinho desse que eu não cortei, já venho aqui, ó, corto o excesso, certo? Agora, lembra que eu falei que a gente tem a nossa cor intermediária, que a gente vai fazer a cada cor nova que a gente coloque? Então, agora eu vou voltar com manteiga, certo? Depois eu vou entrar com as minhas outras cores. Essas escolhas, elas são muito pessoais, tá? Eu apresentei as cores que eu vou utilizar para vocês, mas vocês podem estar aí usando a criatividade de vocês, assim como eu fiz nessa aqui. E te digo também que se você quiser fazer uma peça usando apenas uma cor, ela vai ficar linda e maravilhosa. Olha só como essa ficou, tá? Então, isso vai muito da escolha e do gosto aí de cada uma, tá? Então, eu vou fazer o que agora? Agora eu vou partir para o manteiga, que é a minha cor intermediária, vou fazer uma carreira de manteiga, vou colocar outra cor, vou voltar para o manteiga, vou colocar outra cor, tá? Então, eu tenho aqui mais 2 cores, né, coloridas que eu não usei, eu vou usar igual eu fiz aqui, ó. E aí, eu vou voltar com vocês quando eu já tiver feito todas essas carreiras de coloridas, né, de cores. Vou ainda usar o verde e ainda vou usar o azul, tá? Então, vou preparar, sempre usando, não esquecendo de usar o intermediário. Entre uma dessas cores, você faz uma manteiga, faz outra cor, usa manteiga. E aí, quando eu tiver feito essas carreiras, eu vou voltar com vocês para a gente subir a parte do fechamento, certo? Então, gente, ó,
já usei todas as cores que eu tinha previsto ali pra gente usar, ó, e ela fica assim, desse jeito. Olha como ela fica bonita no lado de dentro também. Já fiz os arremates, ó, bem bonita, e ela tá linda, né? Então agora eu fiz aqui, ó, para vocês verem, né? Quantas carreirinhas do ponto fantasia. Eu falo ponto fantasia, né? Esse ponto, essa traminha que a gente faz. Então eu comecei com uma do fio no fio verde militar. Então aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então a gente faz 9 carreiras, né? Começamos com uma carreira de ponto baixo, depois a gente faz 9 carreiras aqui no ponto fantasia, certo? E aí agora a gente vai subir 3 carreiras de ponto baixo centrado, mas antes dessas 3 carreiras de ponto baixo centrado, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo usando esse tom de verde, tá? Porque a gente vai finalizar a peça com esse verde. Então agora eu vou fechar aqui, ó, não vou precisar cortar o fio, tá? Vou fazer o fechamento dessa forma, ó. Levo a alcinha lá para trás, né, embaixo da cabeça do ponto, né, do meu primeiro ponto. Venho aqui na frente, levo a minha agulha lá para trás, desse jeito, guardo aqui, ó, a laçadinha, pego o fio do novelo, laço, ó, e trago ele aqui para frente. Tá vendo, ó? Dessa forma aqui. Vou fazer de novo, tá? Ó, terminei aqui o último ponto. Então, esse aqui, ó, esse aqui é o meu primeiro ponto. A cabeça desse ponto é isso aqui, ó, são essas duas alcinhas aqui, ó. Então, eu passo a minha agulha aqui embaixo das duas alcinhas, tá vendo, ó? Pego aqui a laçada e levo a laçada lá para trás. Ajeito para deixar num tamanho, né, parecido com as demais. Vou diminuir ela um pouquinho aqui antes de tirar da agulha, ó. Tiro a agulha e passo aqui embaixo, volto e coloco a laçada aqui atrás, ó, aqui dentro da agulha. Vou pegar o fio, vou laçar e vou trazer ele aqui para fora, ó. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo em volta de toda essa trama. Laçando e fechando. Cuido para que fique mais ou menos, né, padrão, não muito grande. Ó, aqui eu fiz um meio grandinho. Volto, diminuo um pouquinho, ó. E faço uma carreira de baixíssimo, então, em volta de toda essa bolsa. Eu vou confessar que ela é uma bolsa que não é demorada, é uma bolsa rápida de fazer. Embora a gente precise estar trocando as cores, é bem rapidinho, sabe? Não é uma coisa assim que, ai meu Deus, essa bolsa leva muito tempo. Não. É uma bolsa, como eu falei ali no comecinho para vocês, super legal para que vocês aproveitem aí as sobrinhas de fios que estão paradas aí no teu ateliê e façam uma combinação, algo que vocês gostem, né? Porque a gente tem que fazer algo que a gente goste. Combina as cores, às vezes aí das combinações mais improváveis é que você vai conseguir estar fazendo uma bolsa linda. Às vezes parece que o fio não vai combinar, mas quando você produz, quando você sobe uma peça, você se surpreende, tá? E aí aproveita essa sobrinha pra tá fazendo, ó. Vai ficando muito bonito. Então, tô chegando aqui já no finalzinho dessa carreira de ponto baixíssimo. Deixa eu ver aqui. Tá quase, ó. O que que vai acontecer aqui? Como eu já arrematei, tá? Eu não tenho o cabinho auxiliar, é porque eu tô tão acostumada a trabalhar com cabo auxiliar,
que quando acaba o fio e eu preciso fazer o fechamento, eu fico bem triste, tá? Mas enfim, aqui nesse momento eu vou cortar o fio verde, tá? Cheguei aqui, ó, no último ponto. Se eu tivesse com o cabinho, eu já iria fazer o fechamento, mas eu tô sem o cabo. Então, eu venho aqui, faço o último ponto baixíssimo, dou um tamanho aqui de fio para que eu possa finalizar, corto, ó. E vou fazer o fechamento tradicional como a gente fazia antes de ter essa técnica aí do cabo, tá? Venho aqui, ó, no primeiro baixíssimo que eu fiz, tá vendo aqui, ó? Esse aqui foi o primeiro baixíssimo, esse aqui é o último e esse é o primeiro que eu fiz. Venho aqui com a minha agulha de fora para dentro, passo embaixo das duas alcinhas, ó. Venho aqui, levo o fio que eu acabei de cortar lá para trás. Ó, opa, ó, levo lá para trás, tá vendo? Levei lá para trás, e agora eu tenho que passar ele lá para trás, né? Venho aqui por dentro, passo no meio do fio, lá de dentro para fora, ó, até sair bem aqui, ó, no meio, tá vendo, ó? No meio do pontinho, onde o meu fio tá saindo, ó, e levo ele lá para fora, lá para dentro, no caso, né? Ó. Fechando assim o pontinho, ó, para ficar da mesma forma, tá vendo? Finalizei essa carreira, eu já posso vir aqui e esconder essa sobrinha. Passo embaixo do nó, eu gosto sempre de passar por baixo do nó, sempre que eu faço esses fechamentos, ó. Venho aqui e passo embaixo. Passo por baixo aqui, ó, dos pontinhos que eu fiz. Sempre que a gente arremata, a gente procura sempre arrematar tom com tom, né? Ah, tô arrematando verde atrás dos pontinhos verdes, para que fique bem bonito, tá? Vou passar por 3 blocos, que dá aqui 3 blocos não pares, né? Que vai dar mais ou menos em 6 pontos. Ela vai ficar bem fechadinha, ó. Já venho aqui, corto. Ó, então a gente fez esse acabamento aqui, esse detalhe. Agora nós vamos subir as 3 carreiras de ponto baixo centrado que eu falei. E como que vai ser? Aonde que a gente vai pegar? A gente vai pegar aqui atrás, ó, nos nozinhos. Aqui, ó. Tá vendo o nozinho? A gente vai pegar nesse nozinho para subir as carreiras. Como é que a gente vai fazer isso? É bem simples, tá? Venho aqui. Como são 3 carreiras, eu vou deixar um pedacinho, mais ou menos assim, de uns 15, 20 centímetros, para ter o cabo auxiliar ali, tá? Venho aqui, ó, vou passar por baixo dos nozinhos, tá vendo aqui na agulha, ó? Botei a agulha aqui atrás dos nozinhos. Vou pegar o fio e vou trazer aqui, dessa forma, tá vendo? Ó, e aqui, opa, peraí, não é aqui. É aqui, ó, desculpa, é aqui em cima, tá vendo, ó? Aqui em cima a gente formou, ó, Vzinhos, tá vendo, do ponto baixo? Então, é aqui, do ponto baixíssimo, junto com a trama, né? Então, é aqui que a gente vai fazer os nossos pontos baixos. Venho aqui, coloquei a agulha embaixo, ó. Aqui tá o baixíssimo, é bem em cima, ó, nos Vzinhos que estão aqui em cima. Aqui eu venho, trago o fio, exatamente, ó. E aí eu venho e fecho o meu primeiro ponto baixo. Dessa forma, tá vendo? Agora eu vou pegar o Vzinho, vou deixar o meu cabo aqui de lado, não vou arrematar ele, tá? Ó, e faço um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui. E vai ficando desse jeito, ó. O primeiro ponto, esse primeiro ponto aqui, ó, quando a gente faz, tá? Opa, deixa eu diminuir aqui, ó. A gente tem que tomar bastante, esse aqui, ó.
a gente tem que tomar bastante cuidado para não fazer ele muito apertado, porque se a gente faz ele muito apertado, ele deita, e aí quando a gente vai fazer o fechamento, fica feio, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado para não fazer muito apertadinho, tá? E aí aqui, ó, a gente vai fazendo um ponto baixo para cada ponto, tá? Eu já medi a peça, né? Vai ficando assim, ó. Eu já medi, já pesei a peça, tá? Essa bolsa, ela vai ficar aí, claro, né, gente? Vocês nunca podem esquecer que tudo é muito relativo, né? Depende bastante aí da tua tensão de ponto, da agulha que você vai usar. Mas as minhas, elas ficaram aí numa média de 380 gramas, tá? Então, se você tem um rolinho de fio, você consegue fazer e ainda sobra fio, tá? E melhor ainda saber que tu tá podendo usar aí as tuas sobrinhas, tá? Ela ficou então, ela fica, né, com mais ou menos 380 gramas. Ela vai ficar com mais ou menos 18 centímetros de altura, vai ficar com mais ou menos 16 de largura e vai ficar aí com mais ou menos 7 de profundidade. Eu sempre quando eu vou fazer uma bolsa, qual é o meu padrão, né? O meu padrão, principalmente para as menores, para as bolsas menorzinhas, eu sempre penso assim, eu tenho que fazer uma bolsa aonde caiba o meu celular em pé. Então, eu sempre trabalho pensando no tamanho. O meu celular é grande, então eu sempre trabalho ela numa altura que caiba, que eu consiga fechar e que eu consiga colocar o meu celular em pé. E aí, assim, essa bolsa aqui, vocês vão poder colocar muito mais que seu celular. É celular, é batom, é chave, enfim, dá para botar bastante coisa, tá? Os cartões, ela tem um tamanho bem legal, tá? Ó, eu tô chegando aqui no último ponto. E outra coisa também, de repente vocês vão me perguntar, Márcia, que outros fios eu posso usar? Gente, dá para fazer com fio de 26 milímetros, dá para fazer com alure, sugiro que seja o alure de 8 milímetros, que é aquele mais larguinho, mais achatadinho, vai ficar maravilhosa, vai ficar linda. Dá para fazer com lumière de 8. Enfim, dá para ir testando, tá? Dá para fazer com bastante tipo de fio. Ó, tô aqui no penúltimo ponto, fiz o penúltimo, agora eu vou fazer o último ponto dessa carreira. Ó, venho, tá vendo? Ó, fico com as duas laçadas aqui, agora eu venho, pego a minha sobrinha ali, ó, tiro. Venho aqui, ó, aqui tá o corpo do ponto e aqui tá a cabeça. Venho então, boto a minha agulha embaixo das duas alcinhas da cabeça, levo o fio lá para trás, deixo mais ou menos do tamanho dos outros pontos. Venho aqui, ó, passo minha agulha embaixo do nozinho e saio bem no centro do último ponto. Trago o fio e levo aqui para trás. Fiz esse fechamento, ó, que fica perfeito, bem bonitinho. E agora eu vou para a segunda carreira, tá? Faço isso então por mais duas carreiras. Já vou subir essas duas carreiras e já volto aqui para finalizar com vocês. Tô chegando então aqui, ó, nos últimos pontinhos. Vou fazer o último ponto, ó, o pedacinho que eu tenho ainda dá para fechar esse ponto. Então, eu venho, ó, pego a sobrinha e faço o fechamento. Ó, vou fazer o fechamento com vocês para lembrar. Venho aqui no meu primeiro ponto da carreira, passo a minha agulha em cima, aqui na cabeça desse ponto, levo a sobra do fio lá para trás, ajeito para deixar do mesmo tamanho, viro a bolsa para eu poder visualizar. Visualizei aqui o nozinho, ó,
passo por baixo do nozinho e saio bem no meio desse último ponto, ó, bem no meio. Aí eu pego o fio e levo lá para trás, ó, fazendo aquele fechamento bonito, perfeito, tá? Agora eu venho, ajeito, já posso cortar o fio. Já venho aqui, ó, e já vou arrematar para que a gente não fique com nada pendente, ó. Vou falar para vocês de novo, se vocês se sentirem mais seguras usando aí cola, podem ficar super à vontade, dá aquele pinguinho de cola, tomem cuidado, né? Para não sujar, para não deixar a cola cair num local que apareça e que danifique aí o seu trabalho, tá? Vou fazer isso com esse aqui também, ó. Vou passar aqui embaixo, vou pegar primeiro 2 pontos para ficar mais fácil, ó. Passei por 2, venho aqui e passo por mais 2. Tá bom. Venho aqui e corto. Gente, ficou muito fofa a nossa bolsa. Olha só isso aqui, olha esse padrão, olha esse composê, se não tá a cara do verão. Ai, tá linda demais. Eu fico toda boba quando eu faço uma peça assim que eu olho pra ela e ai, dá vontade de, sei lá, parece um doce isso aqui. Enfim, concluímos. Olha só, eu acho isso aqui nessa composição muito legal nessa bolsa, porque ela meio que dá uma fechadinha aqui, sabe? Como esses pontos aqui, eles são pontos maiores, né, que levam mais fio, depois quando a gente parte para essa parte aqui, que é de ponto baixo centrado, sabe? Ela dá um pouquinho de diferença e dá todo um charme na bolsa, tá vendo? Então agora a gente já concluiu, a gente já sabe que ela pesou mais ou menos 380 gramas, que ela ficou aí com uma altura de 18 centímetros de altura por mais ou menos 16 de largura, e aqui a profundidade dela ficou com mais ou menos 7 centímetros. A gente já sabe de todos esses detalhes. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar os acessórios. O que que eu escolhi para ela? Eu escolhi o nosso fecho de tigre, sabe? Ele é muito prático, ele é muito charmoso, olha só. Dá um zoom aqui, ele é muito bonito, tá? Como é que eu faço então para pregar esse fecho? Eu vou colocar ele bem no centro da minha bolsa, aqui, ó. Eu vou contar, né? A gente vai contar quantos pontos a gente tem. Vou contar com vocês, tá? Vou marcar aqui o meu primeiro ponto. Então, eu conto aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, eu tenho 32 pontos. Então, significa que eu tenho que deixar 16 pontos para cá e 16 para cá. Esse vai ser o meu centro. E vai ser onde eu vou estar pregando o fecho tigre, tá? Eu tenho um pedaço de fio aqui, ó, que já sobrou. Eu vou pegar esse pedaço pode ser menor, tá, gente? Eu vou cortar esse aqui ao meio, porque eu vou aproveitar para não tirar do novelo. Eu venho aqui, corto no meio, tá? Pego o fecho, vou separar aqui, e eu faço assim, ó. Eu boto as pontinhas aqui para baixo, dou um nozinho, bem no centro dele, eu coloco aqui dentro do fecho, tá vendo? Ó, venho aqui, abro e passo o fio por aqui, dessa forma aqui, ó, tá? Venho aqui, pego o outro. E se você, olha só a diferença, se eu passar aqui por baixo e fizer aquele fechamento, essa partezinha do metal fica aparecendo. Se eu colocar aqui por cima, ó, passar por cima, tá vendo, ó?
desse jeito aqui, ó, e puxar aqui, vai ficar diferente. E eu prefiro desse jeito. Tá vendo? Ó, fica uma gravatinha nele, ó. Então, eu vou corrigir. Olha a diferença. Ó, olha a diferença que dá. Tá vendo? Aqui a gravatinha fica toda fechada e aqui fica aparecendo. Então, eu vou desmanchar esse aqui e vou fazer de novo. Eu não vou colocar por cima. Eu vou colocar por cima e não por baixo, tá? Ó, coloquei por cima. Opa. Passo aqui, ó. Agora eu venho e passo o fio por aqui. E aí eu formei a gravatinha. Tá vendo? É bem simples, ó. Então, feitas as duas gravatinhas, a gente já pode aplicar. Pra gente aplicar, a gente só precisa realmente saber se a gente deixou 16 pontos para um lado e 16 para o outro. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Né? Agora eu vou contar aqui se tem 16 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, tá bem certinho, tá? Botei as agulhas aqui porque ficou fácil para mim. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu sei que daqui para cá tem 16, daqui para cá tem 16. Então, eu vou pegar e vou colocar cada alcinha aqui, ó, num ponto. No caso, no limite, no 16º desse lado e no 16º desse outro lado. Vou pegar uma outra agulha para me ajudar, vou deixar essas aqui marcando. Aqui eu marquei com a minha agulha, tá? Mas você pode pegar um marcador, um pedacinho de fio, enfim. Venho aqui, ó, esse aqui é o meu 16º, vou levar o fio lá para trás. Opa. Ó. Passo bem no centro do ponto. Ó, levo a alcinha lá para trás. A minha agulha estava marcando esse 16º ponto aqui. Eu venho aqui, tirei, né? Ela caiu, na verdade, né? Ó, mas eu venho e passo o fio para lá. Deixando aqui o meu tigre bem colocadinho. Agora, eu já venho, faço a mesma coisa do outro lado, tá? Deixa eu só ver se o 16º era aquele ali mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse aqui. Então, aqui, ó, aonde eu marquei o meu 16º ponto com agulha, eu venho, tiro a minha agulha, entro com ela aqui e levo o fio lá para trás. Vou aqui no próximo ponto, bem no centro, levo o fio lá para trás, tá vendo? Ó. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Confere, né? Vê se ficou bem certinho. Gente, tá bem no meio, ó. E ele vai ficar desse jeito aqui. Aí, antes de finalizar e para não perder, eu venho aqui, dou um nó. Essa é uma forma de colocar ele, tá? Vou dar um nó, depois eu finalizo, né, realmente com os dois nós. Venho aqui, ó, dou um nozinho, venho aqui com ele, ó, e fecho. E vai ficar desse jeito. Desse jeito aqui, ó, ele ficou altinho. Aí você vai ver se é assim que você gosta. Ah, Márcia, tá muito alto, não gostei. Não tem problema, a gente pode fazer de um outro jeito. A gente vem aqui, tira, já sabemos que o centro é aqui, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, não bem no centrinho do ponto, mas a gente vai pegar bem no pé do ponto, porque daí o ímã, o tigre no caso, vai ficar bem numa posição em que ele fica bem deitadinho e ele não sobra, sabe? Aí eu venho no pé do ponto, levo o fio lá para trás, ó. Venho no pé do outro ponto, levo lá para trás. Deixa eu ver aqui, isso, ó. Bem no pezinho, lá embaixo.
Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro, ó. Então, é uma forma, se você quer ele mais frouxinho, mais afastadinho, você faz desse jeito que eu mostrei aqui a primeira vez. Se não, ó, ele tava aqui bem em cima, ó, bem no centro do ponto, aí eu vou descer, eu vou tirar do centro e vou pegar no pé do ponto, ó. O pé do ponto é aqui, tá vendo? Então, eu venho e pego o fio aqui e levo lá pra trás. Opa, aqui de fora pra dentro, na verdade. Ó, levo ele lá pra trás. Levei. Venho aqui, tiro desse. E venho aqui no pezinho, ó, bem no pezinho do ponto, tá vendo? Ó, onde a minha agulha tá saindo. E levo lá pra trás. Aí, gente, cada um aí vai escolher o jeitinho que achar que fica mais bonito, né? Dá um nozinho, vou dar um nozinho para me certificar de que realmente é isso. Ó, era exatamente isso que eu queria, ó. E aí a gente fechou. E agora a gente vem e coloca a alça. A alça, eu vou falar uma coisa, eu gosto bastante de tirar a corrente do mosquetão, eu tiro a corrente com bastante cuidado. Aplico o meu mosquetão, ó, eu gosto de pegar, ou eu preencho com 2 pontos assim, às vezes eu pego só a alcinha de dentro de cada um, tá? Mas acho que nesse caso aqui, a gente consegue pegar as duas, ó. Botei em 2 alcinhas, tá vendo, ó? Venho aqui na próxima, aqui eu já posso, eu vou até deixar, deixa eu ver se eu vou ajeitar ela bem aqui, ó. Pra ver se ela não tá torta. Gente, vocês estão ouvindo? Ó, desabou um temporal. O temporal que tava prevendo aqui em Santa Catarina, pelo jeito chegou. Ó, venho aqui, coloco. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou tirar o meu mosquetão. E vou colocar ele aqui nas duas, ó, nas 2 alcinhas. Deixa eu ver bem certinho nessas. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, nessas 2 aqui. Perfeito. Aí venho, ajeito bem a minha corrente. Essa alça Juliette é maravilhosa. E essa cor aqui com esse verde musgo ficou simplesmente sensacional. Ó. Coloquei. Então, finalizamos aqui a nossa bolsa Verona. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Essa bolsa foi feita com muito carinho para vocês. Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem, porque a opinião de vocês é muito importante pra gente. Foi um prazer novamente estar aqui e é isso. Muito obrigada. Beijo!